E aí, segundo ano, tudo bem, pessoal? Voltamos para nossa Física B, não é? E nossa Física B agora, a gente vai trabalhar com a aula 27 e 28, só que frisando, né, o nosso conteúdo 25 e 26, porque na verdade eles têm uma certa conexão, tá? Nossa última aula eu trabalhei com vocês um elemento muito importante, que é a aplicação das transformações gasosas, tá? Na nossa primeira lei. Só que na verdade eu expliquei para vocês um pouquinho de como funcionava nos gráficos, tá? Se você der uma olhadinha lá na nossa aula do dia 13, você vai observar, dia 13 não, desculpa, nossa aula do dia 14, você vai observar que nós temos uma diferença lá. Nós temos uma diferença dessa nossa aula que nós vamos ter agora. Essa aula eu vou explicar para vocês como essas transformações se aplicam na primeira lei, tá? O que eu já deveria ter feito na aula 25 e 26. Só que eu queria que vocês entendessem como funcionava nos gráficos, tá? Essas transformações. Agora, já que vocês conhecem um pouquinho desses gráficos, a gente vai trabalhar com as transformações aplicadas na nossa primeira lei. Professor, mas o que a nossa primeira lei fala, né? Nossa primeira lei da termodinâmica, tá? A primeira lei fala que um gás, quando ele recebe calor do meio externo, parte desse calor ele transforma em trabalho e a outra parte ele transforma em energia interna, que é o nosso ΔU, tá? Ou melhor, você pode observar que essa equação também ela tem uma outra modelagem. Qual seria essa outra modelagem? Eu posso dizer que a quantidade de calor é a variação de energia ou a energia interna, né? Mais o trabalho realizado por esse gás. Lógico, esse gás ele vai sofrer uma expansão ou uma compressão, tá bom? Transportando energia, tá? Então, nesse caso aqui, essa aqui é a nossa primeira lei. Então, quando esse gás ele sofre uma transformação, obedecendo essa primeira lei, ele sofre uma dessas 4 transformações, tá? Professor, então me explica como acontece isso na primeira lei. Bom, a primeira transformação é a nossa transformação isotérmica. A nossa transformação isotérmica ela tem uma característica muito importante. As temperaturas, a inicial e a temperatura final, elas são iguais, não existe variação de temperatura. Lembram-se lá da nossa equação do PV por Votó? Então você pode observar que como as temperaturas são iguais, o nosso ΔT é igual a 0. Esse gás ele não vai variar a temperatura dele, tá bom? Ele vai receber uma energia, uma quantidade de calor do meio externo, só que ele não vai variar a sua temperatura. Bom, como ele não vai variar a temperatura, significa que ele não vai guardar energia. Ele não vai transformar esse calor em energia interna. O ΔU é igual a 0, tá? Significa o quê? Como é que eu vou aplicar então esse pensamento aqui na primeira lei? Então significa que na equação, na nossa equação, se eu zerar o ΔU, eu vou dizer que a quantidade de calor que o gás recebeu do meio externo se transforma totalmente em trabalho, tá? Esse trabalho aqui é o trabalho que o gás vai ter para aplicar uma força, né, no recipiente, nas paredes do recipiente. Ou melhor, ele pode fazer com que essa expansão produza um trabalho, tá? Aplicando uma força. Então, ele não guarda energia, tá certo? Ele transforma todo o calor do meio externo, em trabalho, tá? Essa é a aplicação da primeira lei na nossa transformação isotérmica, tá bom? Professor, se a transformação for isobárica, se a nossa transformação é isobárica, o que vai acontecer? Primeiro, todo gás ele sofre uma transformação isobárica naturalmente, viu? Então, a transformação isobárica, ela não atinge a primeira lei, tá? De certa forma, ela não atinge diretamente a primeira lei. Então, você pode observar que ninguém aqui vai zerar, tá? O ΔU aqui zerou na transformação isotérmica. Na transformação isobárica, as pressões, tanto a inicial quanto a final, são iguais, tá? Então, o trabalho que ele vai existir, porque
Quando a pressão é constante, eu vou ter um trabalho. Eu vou variar o volume, mantendo a pressão constante. Tá? Tanto que você observa que a nossa equação do trabalho é a pressão multiplicado pela variação de volume. Essa é a nossa equação do trabalho em um gás, em uma expansão, tá? Ou em uma compressão também. Então, o ΔP vai ser zero, a pressão é constante, tá? O trabalho não vai zerar, vai existir trabalho, tá? O gás vai realizar trabalho. O calor do meio externo também não zera. Ele vai ser maior do que o trabalho, lógico, tem que ser maior. Se eu vou fornecer energia térmica para o gás vai transformar parte dela em trabalho. Então significa que a nossa equação, a nossa primeira lei, tá aqui, olha, a nossa primeira lei, ela não sofre modificações. Então, o gás vai guardar energia, vai transformar parte desse calor em energia interna e a outra parte vai transformar em trabalho. Lembre-se que essa energia interna ela é utilizada para que o gás fique cada vez mais agitado, tá? Transformando isso em energia cinética, tá bom? Bom, essa aqui é a transformação isobárica, é a chamada transformação natural, tá? O gás realiza aí essa transformação para que não sofra nenhuma alteração nessa primeira lei, tá? Ou melhor, é a transformação que o gás mais gosta, tá bom? Ou melhor, é mais comum existir uma transformação isobárica em um meio gasoso, tá? Professor, e a transformação isométrica ou a isovolumétrica? Ela tem a sua característica. Vai acontecer alguma transformação na primeira lei? Vai, nela vai, tá bom? A transformação isométrica é quando os volumes eles não variam, tá? É quando o volume inicial, tá bom? O volume inicial ele é igual ao volume final. Então, o ΔV é igual a zero. Justamente nessa transformação aqui não vai existir trabalho, porque o trabalho depende da variação de volume. Se essa variação de volume é igual a zero, o que acontece? Eu não tenho trabalho. O gás não realiza trabalho, tá? Ou melhor, ele não vai sofrer nenhuma expansão, nenhuma compressão. Então, todo o calor que ele recebe, ele transforma em energia interna, tá? É a nossa transformação isométrica ou isovolumétrica, tá certo? Por exemplo, nesse tipo de transformação aqui, onde ele transforma todo o calor em energia interna, por exemplo, é um recipiente, tá? Nesse recipiente aqui, a pressão ela tende a aumentar, tá bom? As partículas tendem a ficar muito agitadas, ok? Então, a pressão aqui ela vai se alterar, ela vai se alterar para mais, tá? O ambiente vai esquentar e esse calor vai ser transformado totalmente em energia interna, tá? Isso aqui acontece muito numa situação que você tem em casa, que é a sua panela de pressão. Tá? A panela de pressão, ela é um recipiente com paredes rígidas, onde você coloca sobre uma chama, né? Essa chama vai fornecer calor, a água que está ali dentro ela vai se transformar em um gás, tá? E vai aumentar a pressão lá dentro. Só que o volume, esse volume aqui, se ele não se alterar, o que acontece? O ΔU ele vai aumentar, tá? Aumentando o que lá dentro? Ele vai aumentar a temperatura. O ΔV, o volume não se altera, né? O gás fica preso lá dentro. Só que vai alterar a temperatura e a pressão. A pressão vai lá para cima, aumenta também a temperatura. Então o alimento ele cozinha mais rápido, tá? Ou melhor, sem essa variação de volume aqui, você pode observar que eu vou ter uma alteração de temperatura e de pressão. A pressão altera a temperatura para mais, tá? Fazendo com que o cozimento do alimento seja mais rápido, tá bom? É uma situação, tá? Bom, e a transformação adiabática? A transformação adiabática é quando não existe calor, é quando eu não forneço calor para esse meio gasoso, tá? Ou melhor, se eu não tenho calor,
toda a energia interna ela é igual ao trabalho negativo. Por quê, professor? Como é que funciona isso? Se você observar, ΔU é a quantidade de calor menos o trabalho. Tá bom? Se a transformação é adiabática, a palavra a significa não. Diabática, calor. Não calor ou sem calor. Tá bom? Então, se a transformação é adiabática, não tem troca de calor com o meio externo. Então, olha, isso aqui é zero. Tá? Essa quantidade de calor aqui é igual a zero. Então, o meu ΔU, ok? Ela é o trabalho negativo. Professor, como isso acontece? Quando você comprime o gás, tá? Quando você comprime o gás, você está fazendo o quê? Você está realizando um trabalho negativo, tá bom? Então, na hora que eu comprimo esse gás, ele transforma toda a energia em energia interna. Melhor, aumenta a energia cinética desse gás. Isso aqui acontece onde, professor? Bomba de ar, bomba de encher pneu, pneu de carro, pneu de moto. Você pode observar que não existe troca de calor com o meio. Tá? Então, como você está comprimindo aquele gás, tá, ali naquele pneu, o que vai acontecer? Ele vai transformar esse trabalho negativo em energia interna. Tá? Ou melhor, todo o trabalho realizado para comprimir esse gás é transformado em energia interna. Tá bom? Ou melhor, aqui não tem troca de calor com o meio externo. Tá? Então, você pode observar que para cada transformação gasosa que exista, existe uma modificação na primeira lei. Com exceção de quem? Com exceção da transformação isobárica. Tá? A transformação isobárica, que é uma transformação natural, a primeira lei ela fica intacta, ou melhor, não tem, nenhum dos elementos se anula. Ok? Bom, para a gente compreender melhor, eu vou pegar com vocês uma questão da apostila, tá? Para a gente resolver e para entender como é que funciona toda essa transformação. Tá? Nossa apostila, aqui a nossa apostila, lá na página 195 nós temos algumas questões. Professor, mas a página 195 é a aula 25 e 26. Sim. Tá? Nós vamos resolver as questões começando por lá. Eu vou começar pela aula 25 e 26 e a gente passa para a aula 27 e 28. Nós temos várias questões para resolver. Tá bom? Eu escolhi a primeira e a segunda questão da página 195. Viu? Nossa primeira questão, ela é uma questão de teoria. Ela é bem teórica, tá? É uma questão de interpretação. A primeira questão ela fala o seguinte. Primeira questão, página 195. Ela fala: suponha que certa massa de gás seja conduzida de um estado A ao estado B, por meio de uma expansão isotérmica. Bom, eu vou tirar a primeira questão aqui, eu vou colocar aqui do ladinho, ó. Primeira questão. Na primeira questão, a transformação ela é isotérmica. Olhe para a transformação isotérmica. O ΔU é igual a zero, não tem energia interna, tá bom? Então, se ela é isotérmica, tem uma característica fundamental. Quem é essa característica? O ΔU é igual a zero e o ΔT também é igual a zero. Não tem variação de temperatura. As temperaturas são constantes, tá? A questão fala assim, ó. Com relação às trocas de energia entre essas amostras gasosas e o meio, é correto afirmar que ele não troca energia na forma de calor com o meio exterior. Troca, tá? O calor aqui, olha, a quantidade de calor aqui, ela é diferente de zero. Ela vai existir. O trabalho é diferente de zero também, tio? É. Vai existir trabalho? Vai. Tanto o calor quanto o trabalho é diferente de zero, vai existir. Tanto que a quantidade de calor recebida pelo meio gasoso se transforma totalmente em trabalho, tá bom? Então a letra A está errada. Letra B. Ele não troca energia mecânica com o meio exterior. Troca. Essa energia mecânica é o trabalho, tá bom? Troca sim, com certeza. Ele vai transformar todo o calor em trabalho, tá?
A quantidade de calor recebida pelo gás é igual ao trabalho realizado pela força que ele aplica às fronteiras durante a expansão. Sim, está correto. Porque nesse caso aqui, o que vai acontecer? Se eu aplicar essas características na primeira lei, você pode observar que a quantidade de calor é igual ao trabalho, porque não tem o ΔU. O ΔU zerou, não tem energia interna. Esse gás ele não reserva energia, ele não guarda essa energia, tá? Ele transforma toda a energia em trabalho. Então a nossa letra correta, nossa alternativa correta é a letra C. Ok? Muito simples, né? Bom, nossa segunda questão, a segunda questão ela é um gráfico, certo? Então essa aqui é a nossa segunda questão, ok? Você pode observar que você tem esse mesmo gráfico na sua apostila, tá? E você pode observar essas setinhas lá da nossa última aula. Cada setinha dessa, ela identifica uma transformação. Lembrando que esse gráfico aqui é da pressão pelo volume, tá? Nosso gráfico aqui é pressão pelo volume. Não se esqueça disso, ok? A questão fala o seguinte. Um gás ideal realiza um processo ABC. Processo ABC. Tem primeiro o processo AB, depois o processo BC. Ok? Olha, vamos só relembrar. O processo AB. O processo AB nesse gráfico, o processo AB. Tio, de A até B, que transformação foi que ocorreu? Eu variei o volume, tá? E aqui também eu vou variar a temperatura. O que foi que não variou aqui? A pressão. Tá? A pressão ela continuou constante. De A para B, variou o volume, não foi? Passou de meio metro cúbico para 1 metro cúbico, mas não variou a pressão. Então, isso aqui é uma transformação isobárica. Olha que interessante. É uma transformação isobárica. Bom, de B para C. Gente, de B para C. De B para C. Vocês lembram da nossa última aula que essa curvinha que é feita? Essa curvinha aqui, ela é feita para uma única transformação, que é a chamada transformação isotérmica, né? Transformações isotérmicas. Acontece essa curvinha aqui, tá? Então, de B até C, a transformação é isotérmica. Ok? Bom, a questão continua falando o seguinte. O gás ideal realiza um processo ABC, indicado pelo diagrama pressão pelo volume, né? Pressão pelo volume. Nas transformações, ou na transformação isotérmica BC, o gás absorve 1,4 vezes 10 elevado a quinta joule de calor. Tá? Então, nessa transformação BC, o gás vai absorver 1,4 vezes 10 elevado a quinta joules. Ok? Aí vem aqui a nossa pergunta, lá na próxima página. Fala o seguinte. Qual é o trabalho realizado pelo gás em joules durante toda a transformação ABC? Tá? Ele quer que você calcule toda essa transformação ABC, de A, B e C. Ok? Aqui no BC a transformação é isotérmica. Então a quantidade de calor é o próprio trabalho. Olha que interessante. Então o autor da questão foi legal com a gente. Então ele já deu para a gente o trabalho do processo BC, né? Então, significa que o trabalho aqui, olha, é 1,4 vezes 10 elevado a quinta joules, né? Porque a transformação é isotérmica, o calor é o próprio trabalho, tá bom? O que eu tenho que fazer? Vamos calcular o processo AB, tá? De A até B. Eu vou utilizar qual equação? Esse aqui é o processo BC, né? A questão já me deu a resposta do BC. Eu só quero o processo AB.
tá? Bom, vamos calcular? Tio, eu vou utilizar qual fórmula? Você vai utilizar essa fórmulazinha aqui, ó. Ela vai ser muito utilizada. Pressão multiplicado pela variação de volume. A pressão não se manteve constante? Então, quem é essa pressão? 2 vezes 10 à quinta. Então, fica 2 vezes 10 à quinta, multiplicado pela variação de volume. Olha a nossa variação de volume aqui, olha. Passou de meio para 1. Então, quem é o nosso ΔV? Nosso ΔV aqui vai ser meio. Meio metro cúbico. Então, você vai multiplicar aqui por meio. Ok? Então, quem é o trabalho AB? Nosso trabalho AB vai ficar 2 vezes 10 à quinta multiplicado por meio, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 à quinta, né? Joules, pronto. Achamos o processo AB. Só que a questão não quer nem o AB nem o BC, ela quer tudo, ela quer o ABC, tá? Se você frisar na questão, ela quer de A até C, ela quer tudo, ela quer o processo ABC, tá? Quem seria esse trabalho? Vamos calcular? Tio, o que tu faz, cara? Eu vou somar, vou simplesmente somar. Então aqui eu vou fazer uma somatória. Como? Tá aqui, ó. Então, o nosso trabalho total vai ser o quê? Vai ser 1,4 vezes 10 à quinta mais 1 vezes 10 à quinta. Então, quem seria o nosso trabalho total, né? Então, quem seria o trabalho ABC? É só você somar 1,4 com 1 e conservar a base. Vai dar o quê? 2,4 vezes 10 à quinta joules. Tá? É o nosso trabalho ABC. É só uma somatória. Você vai somar o AB com o BC. Tá? Vai dar 2,4 vezes 10 à quinta. Tem uma alternativa aí? Dê uma olhadinha. Nossa alternativa aqui é a letra B de bola. Tá? Alternativa letra B. Ok, pessoal? Então, você pode observar que essas transformações, elas são muito comuns e você percebe ela nos gráficos. Por isso que eu pedi para você dar uma analisada na nossa última aula, tá? De uma semana atrás, que ela vai te ensinar a mexer com os gráficos. Aqui você vai entender como eu aplico as transformações na primeira lei. Com essas duas aulas, você vai conseguir associar um elemento com o outro, gráfico e cálculos. Tá bom, pessoal? Bom, nós ficamos por aqui, tá certo? Eu retorno com vocês para a gente trabalhar as transformações cíclicas. Transformações cíclicas são transformações que é a nossa sexta transformação, só que ela tem uma característica especial. E outra, você vai analisar o gráfico de maneira diferenciada, tá bom? Como se fosse um ciclo fechado, ok? Bom, pessoal, um forte abraço. Volto já já, viu? Até mais. E aí, pessoal, voltamos, né? Voltamos agora com nossa quinta transformação, tá? Dando continuidade aqui na aula 27 e 28, a gente vai trabalhar com transformação cíclica, tá bom? Professor, tem uma diferença? Não. A transformação cíclica ela é uma junção das outras transformações, só que num ciclo fechado, tá? Para você observar, as transformações cíclicas elas acontecem no gráfico, só que formando um ciclo, tá bom? Para ser um ciclo, lógico, não precisa ser circular, ele pode ter qualquer formato, tá? Contanto que o ponto de saída seja igual ao ponto de chegada, tá bom? Lógico, se você olhar a setinha, essa transformação cíclica, ela vai fazer uma junção de várias transformações. Nesse caso aqui, 4 transformações. No nosso exemplo que a gente vai trabalhar, eu vou colocar 3 transformações, formou um triângulo. Aqui são 4 transformações, um quadrado, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Bom, o que é uma transformação cíclica? É quando, na verdade, eu faço a junção de várias transformações em um gráfico. Você tem que analisar muito bem que tipo de gráfico é esse. Nós temos o gráfico da pressão pelo volume e temos o gráfico da pressão pela temperatura, tá? Muito cuidado. Então, qual é a principal ideia de uma transformação cíclica? Primeiro, a transformação cíclica,
ela transforma todo o calor recebido pelo gás em trabalho. Então aqui não existe uma energia interna. O nosso ΔU aqui é igual a zero. Porque isso aqui é um ciclo. Toda energia que é utilizada nela, ela é dada, né? Ela é absorvida e perdida. Absorvida e perdida, tá? Ou melhor, ela é absorvida e cedida, tá bom? A mesma quantidade que é absorvida, ela é cedida. Então significa que ela não guarda essa energia, tá? Ela utiliza toda num ciclo, tá bom? Em uma ida e uma volta. Bom, por exemplo, aqui nesse gráfico aqui eu tenho uma transformação cíclica. É uma transformação horária. Isso aqui é uma transformação positiva. Como assim, professor, positiva? Aqui eu transformo todo o calor em trabalho, tá? O calor que é absorvido é transformado em trabalho pelo gás, tá? Nesse nosso segundo gráfico é anti-horário o ciclo. Então você pode observar que aqui é um pouquinho diferente. Aqui o trabalho vai ser transformado em calor. Então é um ciclo negativo. Professor, e o ΔU nesse caso aqui, ele é zero? Sim, ele é zero. O ΔU, ele continua sendo zero, tá? Aqui o sistema não reserva energia, ele não transforma em energia cinética. Toda a energia absorvida pelo meio é transformada em trabalho. Nesse caso aqui, o trabalho é transformado em energia térmica, tá? Ou melhor, quantidade de calor. Bom, vamos entender mais ou menos como acontece, tá? Nesse primeiro gráfico aqui, nós temos 4 etapas. Quem são essas 4 etapas? Nós temos a etapa AB, BC, etapa BC, CD, tá? A etapa CD e a etapa DA. Então, você pode perceber que o ciclo começou no ponto A e acabou no ponto A. A etapa DA, ok? Então, você pode observar que vai acontecer uma transformação em cada etapa dessas. Lógico, olhe para o gráfico, pressão, volume, tá? Vamos ver onde é que a pressão se mantém constante, onde é que o volume se mantém constante, tá bom? Bom, nesse caso aqui, de A para B, a pressão se mantém constante. Então, é uma transformação isobárica, tá? Uma transformação isobárica, ok? Essa aqui é uma transformação isobárica positiva, tá? Então, isso aqui vai ficar mais T. Vou chamar de mais T por quê? Porque a transformação isobárica é um trabalho positivo. No caso aqui, o volume está aumentando, tá? BC é uma transformação isovolumétrica. Então, é uma transformação isométrica. Se é uma transformação isométrica, nesse caso aqui, o trabalho é igual a zero, tá? Não tem um trabalho, certo? De C para D. De C para D é uma transformação isobárica, só que negativa, tá? Porque o volume vai diminuir. Então, é uma transformação isobárica. Transformação isobárica. Isso aqui vai dar um trabalho negativo, porque o volume está diminuindo, tá? Lembre-se que a fórmula do trabalho é pressão multiplicado pela variação de volume, ok? E de D para A é isovolumétrica ou isométrica novamente, então o trabalho é zero. Então isso aqui é uma transformação isométrica, tá? Onde o trabalho vai ser igual a zero, certo? Então, se você observar, se eu somar essas 4 etapas, o que vai acontecer? Eu vou zerar tudo. Somando essas 4 etapas aqui, eu não vou ter uma energia interna, tá? O trabalho que foi utilizado positivamente, ele vai ser o que? Cedido negativamente, tá bom? Resumindo, você pode observar que isso aqui é um ciclo, tá? Eu transformei a quantidade de calor em trabalho, tá bom? Bom, nesse caso aqui
Nesse nosso segundo caso, já é um pouquinho contrário. Aqui eu vou transformar o trabalho em quantidade de calor. Nós teremos o mesmo processo, tá? Só que entre pontos, o ponto, no caso aqui, por exemplo, o ponto CD vai ser positivo, ó. CD vai ser positivo e AB vai ser negativo. AB é negativo porque eu estou diminuindo o volume. Então é só uma troca, tá, de elementos aqui. Você pode perceber que o AD e o BC continuam sendo igual a zero, porque é uma transformação isovolumétrica, tá? Então, nosso principal raciocínio aqui é que você pode observar que o ΔU é igual a zero, tá? Por quê? Porque, na verdade, o trabalho que é utilizado positivamente, ele é cedido negativamente, né? Professor, tem como eu calcular esse trabalho em uma outra situação? Tem. Qual é a fórmula que eu vou utilizar para calcular esse trabalho, além dessa? Se você quer calcular o trabalho, é só você calcular a área da figura que é formada. Você pode observar que aqui formou o quê? Uma espécie de retângulo, né? Quadrado ou retângulo. Então, se você calcula essa área, a área é igual ao trabalho. Tá bom? A mesma coisa acontece aqui. Essa área aqui, olha, essa área aqui, ela é o próprio trabalho, tá bom? Então, se você quiser calcular, nesse caso aqui, a área da figura é igual ao trabalho, tá bom? Bom, para a gente fixar esse conhecimento, eu vou resolver com vocês uma questão, tá? Da nossa apostila. No caso, é a segunda questão, tá bom? Tá aqui a minha apostila. É a segunda questão da página 199, da nossa aula 27 e 28. Ela enuncia o seguinte: em um laboratório especializado em ensaios com máquinas térmicas, meio mol de um gás. Vamos colocar os dados para a gente não se perder? Bom, então aqui eu tenho meio mol, que é o número de mols. Meio mol de um gás, tá bom? Que pode ser considerado ideal e submetido a uma sequência de transformações de A para B, de B para C e de C para A. A, B, B, C, C, A, né? Nós temos 3 transformações aqui. É um triângulo, ok? A questão fala o seguinte: após algumas aferições, determinou-se que a quantidade de energia mecânica útil cedida pelo sistema a cada ciclo foi de 815 joules. Tá? Bom, então a quantidade de calor aqui é 815 joules. Tá bom? Bom, considerando a constante dos gases igual a 8,3, então o valor do R aqui, olha, é 8,3, tá bom? Joules por mol a cada Kelvin, tá bom? Aí fala o seguinte: qual é o trabalho realizado pelo sistema durante a transformação isotérmica? Dessas 3, quem é a isotérmica? Né? Vamos calcular quem é a isotérmica? Bom, a transformação isotérmica, ela existe aqui, existe. Por quê? Porque esse gráfico é da pressão pela temperatura, ok? Bom, primeiro processo. O processo AB, AB. Aqui, pressão pela temperatura. O gráfico está variando tanto a pressão quanto a temperatura, porque o gráfico está inclinado. Então, esse processo aqui, ele é um processo isocórico ou isométrico, né? Porque eu estou variando a pressão e a temperatura. Então, esse gráfico aqui tem um item que não está variando, que é o volume. Então, é isométrico. Ok? Ou isovolumétrico, tá? No caso aqui, o ΔV é igual a zero, tá bom? Então aqui não existe trabalho, certo? Não existe trabalho, tá? Bom, o processo BC é isotérmico, porque a temperatura não varia, o processo BC.
ele é isotérmico, ok? Bom, então eu quero calcular justamente o processo BC, que a questão fala que ela quer o isotérmico. Então eu quero o trabalho, tá? Eu quero o trabalho do processo BC. E o processo CA é isobárico. Tá? O processo CA é isobárico, porque a pressão não varia, olha, a pressão aqui, olha, continua constante. Então, o processo CA é isobárico, tá? Então, a nossa questão aqui pergunta, qual é a quantidade de energia utilizada no processo BC? Ok. A questão falou que a quantidade de calor é 815. Essa quantidade de calor é o próprio trabalho, porque isso aqui é um ciclo positivo, ó. É positivo, é um ciclo horário, então eu vou transformar o calor em trabalho. Então, o trabalho aqui, ó, o trabalho total é o trabalho AB mais o trabalho BC mais o trabalho CA. São 3 etapas, né? Dá o trabalho total. Então, o trabalho total é 815. Ok? O trabalho de AB não existe, porque a transformação é isométrica. O volume não varia, então o nosso trabalho aqui é zero, olha, processo AB. Então fica 0 mais. O BC é o processo que eu quero achar, que é o X da questão. Então eu preciso calcular o processo CA, tá? Poxa, professor, o processo CA, qual é o procedimento que eu vou utilizar? Eu vou calcular ele aqui no cantinho, tá bom? Bom, o processo CA, ele vai variar a temperatura, não varia a temperatura? A questão me deu o número de mols e a constante. Bom, então eu sei que trabalho é a pressão multiplicado pela variação de volume. Só que se você prestar atenção, pressão multiplicado pela variação de volume é o número de mols multiplicado pela constante, multiplicado pela variação de temperatura, não é? Lembra-se da fórmula dos gases? Então, PV é igual a N vezes R vezes T. Então, o trabalho vai ficar o N, que é meio, tá? Porque eu não tenho isso aqui, o ΔV, mas eu tenho o ΔT. Quem é o R? O R é 8,3. E o ΔT é de 500 para 400, é negativo, ó. É uma variação negativa, então vai ficar multiplicado por menos 100. Ok? Então, quem é esse trabalho? Vai ficar meio multiplicado por menos 830. Eu multipliquei 8,3 pelo 100, ficou 830. Qual é a metade de 830? A metade de 830 é 415. Tá? Só que negativo. Tá bom? Então, o trabalho do processo CA é menos 415. Então, eu vou jogar aqui, olha. Então, fica menos 415. Como esse dividido aqui é zero, esse 415 passa somando 815. Então, o nosso trabalho vai ser o quê? Lembrando que esse trabalho aqui é o BC, viu? Nosso trabalho BC vai ser 815 mais 415. Lógico, ele era negativo, passou positivo, né? Vai somar com 815. Então, esse trabalho aqui vai ficar 1.230 joules. É o trabalho só do processo BC. Tá? Lógico. Professor, mas aqui teve um trabalho negativo, não teve? Teve um trabalho negativo. E tem um trabalho positivo? Tem. Então, como isso aqui é positivo, a resposta acaba ficando positiva. O trabalho foi positivo, tá? Ou melhor, se fosse um outro ciclo, seria um trabalho negativo, tá bom? Então, você pode observar que é assim que nós vamos nos comportar com transformações cíclicas.
viu? São processos onde o ΔU não existe. Você vai calcular o trabalho ou a quantidade de calor, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui com vocês, tá certo? Desejo a todos uma boa semana de avaliações, tá? Estudem, analisem as questões, resolvam as atividades online, tá? As mínimas e as complementares. Eu estarei corrigindo, tá? Elas valem alguma pontuação para nossa avaliação, tá? E para nossa terceira nota, ok? Então, pessoal, agradeço, tá certo? Até a próxima aula e valeu!